Apoio Cultural América Consultoria. Marketing digital ao seu alcance. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade, como vocês sabem, e feito para você. Muito obrigada pela audiência, por toda a participação de vocês aí, tanto na internet quanto na Cabo Frio TV. E hoje eu trago uma informação que realmente ela é um tabu, né? Eu justamente puxo as minhas pautas, como todos que me acompanham sabem, pela internet e da atualidade, né? Todos os temas atuais. E o autismo, ainda, até hoje, a gente não vê sendo publicizado nas grandes mídias, né? Nos grandes veículos de comunicação, para que se quebre o preconceito sobre essa, né, doença. Afinal, ela não é uma doença contagiosa. E hoje eu trago, né? E mesmo se fosse uma doença contagiosa, não tem que ter preconceito. Preconceito é uma ideia sem conceito, sem conhecimento de causa, né? E dos fatos. E é por isso que eu trouxe hoje a doutora Viviane Vieira, ela que é médica, pediatra, psiquiatra e especialista em psicologia infantil, psicologia e psiquiatria infantil e autismo. E ela já está aqui ao vivo com a gente. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda a mais um 15 Minutos com Julie Costa. Bom dia, Julie. Então, eu trabalho com crianças e adolescentes. Agora vamos à apresentação. Eu costumo apresentar sempre os meus convidados, como a gente estava conversando, porque para mostrar para o pessoal que o convidado tem propriedade de causa para falar sobre a pauta. E a senhora tem, né? Se apresenta para a gente, fala um pouco da sua, né, formação acadêmica e da sua experiência neste campo. Então, eu sou pediatra e comecei a trabalhar com psiquiatria infantil, especialmente autismo, quando eu comecei a me interessar mais sobre o assunto, quando eu tive o diagnóstico do meu filho mais novo, que hoje está com 9 anos, e ele teve um diagnóstico precoce, com 2 anos, de autismo. E aí eu comecei a me interessar sobre o assunto, e agora eu trabalho especialmente com crianças, faço pediatria geral, mas trabalho principalmente com saúde mental da infância e adolescência, transtorno do espectro autista, déficit de atenção, enfim, para poder ajudar e passar um pouquinho da minha experiência, tanto pessoal quanto como médica, para poder ajudar essas famílias e o desenvolvimento, que o principal é o estímulo precoce, para poder ter um bom desenvolvimento de todas essas crianças. Perfeito, doutora. Então, eu quis mostrar para o pessoal que a senhora não é só médica, né? Porque é muito diferente um médico, às vezes eu quebrei o braço, e aí o médico, ai, não dói, que não sei, o senhor já quebrou o braço, né? Eu perguntei, porque realmente é muito fácil a gente falar da dor alheia sem nunca ter passado. É claro, o médico, ele estuda para aquilo, mas um médico que tem, né, um filho que sofre da patologia, se especializou na patologia, realmente tem muito mais propriedade de causa do que um médico que não tem essa experiência de vida. Agora vamos direto ao assunto. O que é o autismo? Fala com a gente, porque realmente a gente pensa, até para mim que sou uma jornalista, que pesquiso, pesquisadora, às vezes a gente se perde na internet com tanta informação desencontrada e realmente não chega a uma conclusão. E hoje a gente vai chegar a essa conclusão. O que é autismo? Então, o autismo, na realidade, eu não chamo nem como patologia, né? Porque não chega a ser uma doença. A gente fala muito que é um transtorno e tem o que a gente fala TEA, transtorno do espectro autista. Em primeiro lugar, são várias características que fazem com que a pessoa seja autista, né? Elas têm dificuldade em socialização. Desde pequenininho, nós podemos observar alguns distúrbios no desenvolvimento. Elas não conseguem expressar as suas emoções, ao contrário daquilo que a gente pensa, que falam que o autista
aquele indivíduo que fica com embotamento no próprio mundo, fechado, que não fala com ninguém, que fica dando movimentos repetitivos. Não. Muitos autistas, eles conseguem falar, eles conseguem se comunicar. O que acontece é isso. O autismo é uma característica muito variável, é um espectro. Não é assim, o autismo é isso, isso, isso. Então, é um conjunto de coisas. E é um transtorno que não é físico, não é uma coisa que você olhe para a criança e diga para o adolescente, ele é autista. Tanto que tem muita gente que fala, nossa, mas ele é autista? Ele não tem carinha de autista. Não tem cara, não existe. Então, é difícil de você diagnosticar e ver, porque é um espectro de coisas que acontecem, um distúrbio social, um distúrbio de comunicação, e não tem um rosto que seja típico, não tem um exame de sangue que dê. Então, essa que é a maior complicação. Mas o autismo é isso, é um espectro, é um conjunto de alterações emotivas, psicológicas, que fazem com que o desenvolvimento da pessoa e o demonstrar das emoções, dos sentimentos e o agir seja um pouquinho mais diferente dos outros. Perfeito, doutora. Perdão, né, a todos os autistas pela ignorância em dizer que é uma doença. No Não. caso, é um distúrbio, né? No caso, existe essa diferença. Não é uma doença, mas é um distúrbio psicológico, né, no caso. E é importante sabermos essa diferença para romper esse paradigma de quem é autista é doente. Eu tenho uma conhecida que tem 2 filhos autistas também. Mas se a gente olhar para os filhos dela, ninguém vai saber que tem autismo. Ninguém sabia, na verdade. Ela, de uma hora para outra, resolveu contar, né? Porque vinha sofrendo, não sabia como falar com os amigos, como se fosse um crime, um pecado, a pessoa sofrer de algum distúrbio, no caso. Precisamos romper esse preconceito, a ideia sem conceito. Fala com a gente quais os principais sintomas do autismo, né? Como se identifica, assim, uma pessoa, não na parte patológica, na parte clínica, né? Na parte médica, mas sim uma pessoa como eu, que sem conhecimento nenhum, tenham como discernir ou não? Olha, sintomas é o que eu também costumo dizer. É como se cada um tivesse um código de barra, né? Então, cada criança, cada adolescente, cada adulto com autismo é diferente do outro. Eu costumo dizer que nenhum é igual. Então, assim, a gente pega coisas pingadas e consegue mostrar que aquela criança, aquele indivíduo, aquele paciente, ele está no espectro. Mas muitas mães chegam para mim e falam: mas o filho da minha vizinha, exatamente, ele é autista, ele não fala. E não, mas o meu fala, o meu não é. Então, até a gente conseguir explicar isso, vamos por partes. Sintomas. Crianças de 6 meses, a gente já consegue diagnosticar, a ver que tem alguma coisa que está diferente. Aquele bebê que, quando está sendo amamentado, não tem aquela troca de olhares com a mãe, não dá aquele sorriso quando vê um parente próximo, alguém conhecido. É alguma coisa, esse estilo você já consegue, na criança bem pequenininha, ter uma ideia do que possa ter alguma coisa fora dos padrões da normalidade. Em crianças mais velhas, os sintomas a gente pode descobrir através da brincadeira inapropriada. Por exemplo, é aquele menino que pega um carrinho e, ao invés de botar o carrinho para andar, fica girando a rodinha, fica girando a hélice do helicóptero. Ou então pega vários brinquedinhos e, ao invés de brincar com eles, fica muito preocupado por organizar por cores, organizar por tamanhos. Que essa é uma das características do autismo. Eles gostam de ter rotina certa, de ter tudo organizado, a quebra da rotina, aquela criança que, se você está com tudo planejado e quebra alguma coisa na rotina dela, por exemplo, todo dia ela toma banho na hora do almoço. Se por um acaso não vai tomar banho na hora do almoço e
uma coisa que parece banal, e vai tomar banho de noite, ela surta, ela chora, ela grita, ela se joga no chão. Então, são indivíduos que têm quebra na rotina e não conseguem se conformar com isso. São indivíduos que têm hipersensibilidade ao som, mas eu já conheci autistas que não têm hipersensibilidade ao som, por isso que eu disse, são coisas que você junta, mas que gostam de música alta, mas que não gostam de barulhos súbitos. Ou tem uns que não se incomodam com os barulhos, apenas não gostam de ter a organização no ambiente, a desorganização do ambiente. Se você muda alguma coisa de lugar, tem um surto. Quando são crianças, são aquelas que a gente olha no shopping, muita gente fala, tá fazendo birra, tá se jogando no chão, que criança mal educada. Não, eles não têm a organização do sensorial deles. Então, às vezes, shopping é muito comum, que é um ambiente que tem muita luz, muito som, muita gente falando, muito barulho, muito estímulo. A criança do nada começa a chorar por uma coisa boba, tipo, meu sapato saiu do pé, aí se joga no chão. E aí ela não sabe como fazer para aquilo melhorar. Que é aí que a gente tem que trazê-la de volta, acalmar, tirar daquele ambiente com aqueles estímulos. Então, o que acontece? Sintomas. Dificuldade de socialização, dificuldade de fazer amigos, seletividade alimentar, que acontece muitas vezes, só gosta de comer uma coisa específica, daquela marca, daquela qualidade. Aí a mãe fala, ele não come nada, ele só come batatinha, ele só come nugget, e agora, o que eu faço? E aí a gente tem que começar a ampliar esses horizontes. Então, como você pode ver, bem diferente daquele estigma que a gente tem da criança que não sai do ambiente dela. Com certeza, doutora, com certeza. É como eu sempre digo, né? O preconceito é até um pecado, porque a gente tem uma ideia sem conceito do que é. Muitas vezes a gente passa, né, na rua, no shopping, vê uma criança com um ataque tipo histérico, né? Não quero tal coisa, chorando, e aquela situação. E a gente pensa, ai, que menino birrento, de repente a criança, né, está sofrendo com algum transtorno, e como é invisível, né, a gente não se solidariza e não entende muitas vezes. E como é feito, né, o diagnóstico, doutora? Através desses sintomas, por exemplo, quando uma mãe a procura, né, qual é mais ou menos a idade em que começa a aparecer os sintomas que o pessoal começa a procurar o consultório? Olha, atualmente já tem criança bem pequena, tá? Porque as mães estão mais instruídas, graças a Deus, não tem aquele estigma do cada um tem o seu tempo, eu tenho horror a essa frase, tudo bem, cada um tem o seu tempo, mas dentro dos marcos do desenvolvimento normal. Então, assim, você tem que dar um padrãozinho para trás, um padrãozinho para frente, mas não pode dizer, tem o seu tempo, vai falar com 4, 5 anos, não existe. Então, geralmente são mães que chegam, poxa, meu filho está atrasado para falar, meu filho está fazendo repetições repete o que a gente fala e não entende, é aquela criança que não olha no olho, o meu filho está com dificuldade de desfraldar, às vezes já teve questões assim, seletivo para se alimentar, tá brincando de maneira esquisita e fica muito irritadiço, muda muito o humor. E quando é mais velho, geralmente, isso já... Olha, tem crianças com 2, 3 anos que já estão vindo para mim assim, tá? Principalmente com os transtornos da fala, que não estão falando, não olham no olho. Meu filho parece surdo, que aliás é um dos diagnósticos diferenciais. A mãe chega muito, eu falo com ele, parece que ele é surdo. Ele não me atende, ele não olha para mim, eu chamo, ele não responde. Então, assim, são as principais características que a gente vai pegando. E, óbvio, existem questionários que a gente faz para a mãe, e com características específicas, mas eles não são diagnósticos, eles são parâmetros com a clínica, que a clínica é sempre soberana. Entendi. Então, é um conjunto de estudos, né? Tanto físico, psicológico e clínico, para que se chegue a um diagnóstico, né?
É complicado, porque realmente muitas pessoas, muitas mães estão sofrendo com isso e não tem nenhum tipo de esclarecimento, né? Não tem, assim, uma informação maior, olha, vai por aqui, vai por ali, a não ser que procure realmente um atendimento, né, médico para seus filhos. E qual é o tratamento mais utilizado para as pessoas com autismo? Doutora, fala com a gente como é feito esse tratamento, né? Se é através de medicamentos, é através de terapias, como é feito? Então, como eu te falei, cada caso é um caso, né? A gente primeiro, eu gosto muito de na primeira consulta conversar bastante com a família, a criança eu deixo brincando, eu não falo muito com ela na primeira consulta, mas vou sempre observando, porque eu preciso puxar todo o histórico, a primeira consulta é muito demorada, eu todo lá desde o nascimento da criança, pesquisar a genética, que também é importante, já está comprovado se tem um pai com características depressivas ou mãe ansiosas, enfim. Então, estou falando até um pouquinho do diagnóstico, né? Então, aí a gente começa, através de tudo isso, a saber qual vai ser o tratamento. Dependendo da criança, pode ser apenas terapia, terapia comportamental, posso encaminhar o psicólogo, a fono. Se eu olho que eu consigo trabalhar a criança sem nenhum dessa equipe multidisciplinar no primeiro momento, eu começo a trabalhar. E aí eu olho, poxa, o principal ponto dela está sendo a fala, está sendo difícil, aí encaminho a fono. O principal ponto dela está sendo o comportamento, ela não sabe como lidar com as emoções. Então aí eu faço, poxa, vai encaminhar o psicólogo, a terapia comportamental. Eu não gosto de chegar e dizer, olha, você tem que ir da primeira vez no fono, terapia comportamental, e etc, 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 que aí a mãe fica apavorada e não faz nenhum. Então, eu primeiro tenho o conhecimento de causa, conheço bem a criança, o que ela gosta, porque a maioria delas tem um hiperfoco, tá? E através de que a senhora conhece? Através, ela vai ao consultório e a senhora aplica esses questionários, né, no caso, e também através de faz uma terapia com a criança, como é que funciona? Porque eu não entendi bem, desculpa. Então, a primeira consulta é com os pais. E a partir daí, a gente tem uma salinha sensorial, eu brinco com a criança, sempre da forma lúdica, que não adianta eu agir como médica completamente, eu sento no chão mesmo, eu tiro o sapato, eu brinco com a criança, eu vejo o que ela não gosta, se ela não gosta que eu fale som alto, se ela não gosta de barulho alto, se ela não gosta de ser tocada, eu vou descobrindo os principais pontos dela, já tendo conversado com a família, e a partir daí eu vou trabalhando essa criança. O primeiro passo no tratamento é conversar com a família para começar o tratamento, né, justamente na raiz. E aí faz como se fosse uma sessão de terapia, né? No caso, quando um adulto vai até um psicólogo para ter uma sessão de terapia, só não tem o contato físico que não existe, né? A pessoa fica lá sentadinha no divã, deitado no divã, mas no caso, com a criança autista, né, com a criança com algum distúrbio, né, psicológico, se trata dentro dessa salinha para descobrir os instintos, né, daquela criança para justamente chegar a um direcionamento. Mas medicação... Desculpa. E a medicação, exato. Justamente essa é a parte clínica e a parte medicamentosa, né? Qual seria? Já se aplica ou não se faz logo do início? Como é que funciona? Então, aí eu preciso descobrir se tem algum ponto específico que está dando algum transtorno maior, tipo, ela não consegue focar, ela é agressiva, ela se machuca, ela tem crise convulsiva, porque muitos têm outros distúrbios associados. Então, assim, aí em certos casos é necessária medicação. É necessária medicação para acalmar, para evitar aquelas manias, aqueles comportamentos agressivos, para proteger a própria criança. Então, assim, terapia sozinha às vezes não funciona, medicação às vezes sozinha não funciona, tem que ser uma associação de vários fatores, e é por isso que cada caso é um caso. Foi o que eu falei, cada criança tem um código de barras, né? E cada caso tem que ser bem analisado para saber qual vai ser o tratamento e o estímulo precoce. Cada ser humano, na verdade, né? Cada ser humano tem um código de barra, né? Cada um, não existe aquela
questão todo mundo vai ser tratado igual, porque cada um reage, né, ao tratamento de forma diferenciada. O importante é justamente isso, saber buscar aonde é que está e para dosar e fazer um tratamento correto, né? Muitas vezes você leva, já tem casos, né, de mães reclamando que levam o filho a um médico e com problemas, né, de distúrbios psicológicos e as crianças ficam dopadas o dia inteiro. Talvez, não sei se é uma falha, né, da falta da junção dessas duas terapias, que é justamente a psicológica com a de medicamentos, no caso. Bem, doutora, como eu falei com a senhora, aqui é 15 minutos com Julie Costa, mas é só o nome do programa, a gente já está chegando, já passou dos 20, né, eu não deixo ficar muito longo, mas eu vou pedir para a senhora fazer as considerações finais, né, dar umas dicas para o pessoal, e como, a quem procurar. Por exemplo, tem muita gente que não tem plano de saúde, e onde procurar no SUS, né, quais órgãos, algum direcionamento, né, porque a gente vai compartilhar essa entrevista e espero que chegue às pessoas que estão precisando dessa informação ou que conheça alguém que esteja passando por este problema. Então, o que eu costumo sempre dizer, se você acha que o seu filho, ou então alguma criança, adolescente, tem algum comportamento diferente, tem alguma alteração cognitiva, enfim, tem que acabar mesmo com o preconceito, não pode ficar guardando isso para você. Tá com alguma dúvida, procura sempre o especialista, procura um psiquiatra infantil, procura um neurologista, que, enfim, a gente vai encaminhar, a gente vai estimular, o estímulo precoce é muito importante. E falando mais um pouquinho dos tratamentos, existem várias formas, não tem um diagnóstico por um exame específico. Então, assim, é demorado, não é às vezes na primeira consulta. O principal não é nem o diagnóstico, é o estímulo. Eu posso errar no diagnóstico, dizer que é autista às vezes e não é, mas se eu estimulei aquela criança, se ela melhorou, isso é o principal. Mas o ideal é você ter o apoio da família, o apoio da escola, comunicar à escola o que está sendo feito. E existem muitos tratamentos agora, inclusive, como neurofeedback, que é uma coisa mais complexa um pouquinho, mas é um tratamento que pode ser feito para as crianças, para estimular também isso. Doutora, uma informação importante. Esses médicos, né, esse tratamento está disponível na rede pública de saúde através de como a pessoa que está, por exemplo, a mãe, que eu quero explicar. A mãe que está com essa dúvida, se ela não tem plano de saúde, não tem condições de pagar uma consulta, porque um médico neurologista é caro. É caro. Através do SUS, como ela pode conseguir ajuda? Então, no SUS, ela pode ir para o pediatra e, assim, existem psicólogos, existem fonoaudiólogos, então o tratamento estimulatório existe sim no SUS, é um pouquinho mais demorado, mas existe. E dependendo da cidade, algumas instituições, algumas ONGs, elas trabalham especialmente, aí tem que pesquisar com a cidade que a criança mora, com crianças autistas. Tá? Crianças com déficit de atenção, então ali são terapias comportamentais que são disponibilizadas e existe sim, mas eu não vou te mentir, é um pouquinho mais demorado, lógico, né? Mas é como possível. Tudo no nosso sistema de saúde pública também, que é muito bom, é referência no mundo inteiro, porém Mas tem essas falhas, mas é possível, exatamente. Eu gostaria de relatar, porque muitas vezes a pessoa fala, porque eu não vou fazer, não vou atrás, porque é difícil, eu não tenho dinheiro, vai ficar assim mesmo, ao invés, tem como conseguir sim, e também existem essas ONGs que estão ali com os profissionais para auxiliar, né, justamente a parte que falta no SUS. Graças a Deus existem as ONGs, as benditas ONGs. Bom, doutora, eu te agradeço em nome da equipe 15 Minutos de Jornalismo Independente, em nome da Cabo Frio TV, do Canal 10, pela sua entrevista. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Realmente espero que essa informação chegue a mais e mais pessoas que estão precisando de um esclarecimento sobre esse ponto. Eu vou me despedir com o pessoal e já volto contigo nos bastidores. Tchau.
Tchau, obrigada. Obrigada a vocês. Bem, galera, esse foi mais um 15 Minutos com Julie Costa, como sempre, feito para você. Você que está vendo essa entrevista e conhece alguém, né, que possa ser que tenha um filho, ou que você desconfia através, né, de alguns comportamentos, que tem autismo, né, e muitas vezes a pessoa está sofrendo por estar com aquela dúvida. Por quê? Porque muitas vezes é discriminado ainda, é muito discriminado. Algumas doenças, elas são muito discriminadas ainda no nosso país, né? Por falta de esclarecimento. A função da mídia verdadeira, independente, é informar e transformar a vida das pessoas. E é por isso que o 15 Minutos com Julie Costa existe, e é feito para você. Essa semana ainda tem entrevista sobre outra pauta super interessante, vou fazer publicação para vocês. Fui, um grande beijo. 15 Minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade. E feito para você. Apoio Cultural América Consultoria. Marketing digital.